Direto da redação. E já está comigo aqui, eu tenho o prazer de cumprimentar agora pela manhã, nessa manhã de sexta-feira, o novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o deputado Rodrigo Bacelar. Deputado, bom dia, prazer falar com o senhor. Bom dia, Alberto Barbosa, bom dia a todos os ouvintes aí de toda a região desse grande estado lindo nosso que é o Rio de Janeiro. Deputado Rodrigo Bacelar está no segundo mandato na LERJ e o senhor vem assim numa trajetória exitosa, assim em curto período, porque o senhor foi secretário de governo. A revista Viu dessa semana está circulando aqui com 30 páginas em toda a região, mostra inclusive um dos programas que contribuiu muito para atacar um problema crônico em várias cidades, que é a violência urbana, o programa de segurança pública ostensiva, que é o Segurança Presente. Podemos citar outros. O senhor foi coordenador da campanha do governador Cláudio Castro, que venceu a eleição em primeiro turno com quase 60%. E agora o senhor vai administrar a LERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, é o parlamento do segundo estado mais importante da federação. O senhor acredita que esse desafio ele é maior do que os desafios que o já enfrentou até agora, deputado? Roberto, uma bela pergunta. Primeiramente, eu peço sempre sabedoria a Deus. Deus me permitiu, nesse curto espaço de tempo, 4 anos apenas, estou começando o meu segundo mandato, comecei ontem, e nesses 4 anos eu tive missões inimagináveis para quem estava chegando como um pato novo na Assembleia. Eu fui presidente e vice-presidente das principais comissões da Casa, eu tive relatorias de tamanha envergadura, como a questão da Furna da Onça, das contas do Pezão, fui relator do impeachment e quis mais uma vez, Deus e a vontade dos meus colegas, que eu fosse alçado ao cargo de secretário de Estado de Governo, na gestão do meu amigo, do meu irmão, Cláudio Castro. E aí foi uma experiência maravilhosa, porque embaixo do meu chapéu, para você ter uma ideia, né, eu tinha aproximadamente quase 3.500 homens envolvendo a questão do Segurança Presente, da Lei Seca e do próprio projeto que a gente criou, que é o RJ para Todos, projeto brilhante também, que cuida das pessoas em estado de vulnerabilidade. E passo seguinte, eu acho fruto de todo esse trabalho, eu fui sendo coroado como um grande braço ali do governador e vivendo experiências que eu nunca tinha passado. Mas fui criado por um pai, né, que me ensinou muito que quando você se esforça, né, quando você estuda e quando você tem a força do trabalho, tudo vai acontecendo. Então, assim, aceitei o desafio também de, além da minha campanha de reeleição, ser um dos grandes coordenadores da campanha do governador Cláudio Castro, que se sagrou vencedor ainda no primeiro turno, com a maior votação da história para um governador aqui do estado do Rio de Janeiro. E passo seguinte, eu acho que foi um processo muito natural entre a maioria dos parlamentares, a maioria do núcleo duro do governo, que eu deveria ser o candidato à presidência da Casa, da Assembleia, e aí foi um processo de amadurecimento. É claro que alguns divergem, e isso é natural do processo democrático, mas quis mais uma vez a vontade de Deus e da maioria dos nossos colegas, a gente mostrando com muita lucidez que a gente quer um Rio de união, de paz, não abrindo mão de divergências, de opiniões contrárias, porque isso faz parte do debate e enriquece ainda mais o parlamento, mas a gente conseguiu se sagrar ontem vencedor, e eu tenho certeza que o Rio, para esses próximos 4 anos, avança ainda mais, porque vai ter um grande diálogo entre o parlamento e entre o governo do Estado. Deputado, isso que eu queria perguntar ao senhor. Qual vai ser o maior desafio, o senhor acredita, nesse biênio para a Assembleia Legislativa? Porque o Rio está diante assim, de alguns desafios. O Rio está no processo de recuperação fiscal junto ao governo federal. O Rio de Janeiro está tentando estabelecer uma relação republicana com o governo, no sentido de equacionar alguns problemas envolvendo essa recuperação. Na questão de investimentos para o Estado, queria saber qual vai ser o papel da LERJ nesse processo. Roberto, acho que o papel da LERJ é acompanhar aquilo que o governador muito preconiza desde o início. Eu acho que tudo com diálogo na vida se resolve de uma maneira mais fácil, mais rápida. É isso que a gente já tem feito com o governo federal, na figura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
Eu acho que a pessoa que conhece o governador Cláudio Castro de perto, que consegue despachar, fica muito fácil, né, de entender a facilidade de lidar com ele, um cara humilde, um bom gestor, um cara que tem desejo de deixar um legado para o Rio de Janeiro. Acredito, pelos primeiros encontros, que o presidente Lula já entendeu isso. Então, assim, eu acho que o papel da Alerj é manter também essa interlocução. Claro, não abrir mão do papel fiscalizador, que é o papel precípio do parlamento, mas de dar apoio, porque não existe um governo democrático que não vive se a gente não tiver ampla maioria no parlamento, para se entender que grandes transformações são necessárias, mas só se tomadas em conjunto parlamento e executivo. Então, assim, eu acho que o grande avanço do governo para esse primeiro ano de novo governo, junto com a Alerj, é buscar aumentar ainda mais a questão da infraestrutura, uma vez que o caixa nosso está no azul, tomar cuidado, claro, e sempre, né, com as finanças do Estado, e isso a gente tem tido ainda quando eu estava secretário de governo, lá junto com o Nicola, secretário de Casa Civil, todo cuidado para fechar um pouco as torneiras, para evitar gastos desnecessários e fazer de verdade os investimentos de que o Rio precisa para mudar. Então, acho que a grande pauta do governo, junto com a Assembleia nesse primeiro ano, é cuidar muito de um desenvolvimento econômico forte, para que o Rio não fique tão refém dos royalties de petróleo e aumente a sua receita própria. Eu acho que, como por exemplo a nossa região, o grande viés de desenvolvimento passa, por exemplo, por nossa região, em especial Porto do Açu. Então, assim, essa é a primeira linha de atuação que a gente vem tentando colocar carga máxima para poder fazer um Rio de Janeiro mais pujante economicamente, em especial na criação de emprego. O deputado, agora com relação à formação das comissões na Alerj, qual vai ser o passo, como é que vai se dar essa composição? Na verdade, Roberto, muito engraçado a sua pergunta, porque alguns ex-deputados ou deputados mais experientes da casa, presidentes que por lá passaram, de uma maneira muito carinhosa comigo, brincaram, porque eu tenho uma maneira de ditar as coisas, de modo que eu tento ser o mais democrático e correto possível, né? Quem me conhece sabe que eu pego um legado do meu pai, que quando se aperta a mão eu não volto atrás. E eu tentei, nesse limbo de tentar ser muito democrático e correto, antecipar a questão, né, das divisões das comissões, fato esse que nenhum outro ex-presidente tinha feito. Geralmente se prometia mais ou menos, deixava dito 80% e depois lá na frente dava uma confusão e sempre saía alguém ferido. E eu tentei ser muito democrático e de maneira bem antecipada fazer esse processo aplicando a proporcionalidade, claro, sempre que puder, porque o regimento é escrito desta forma, e dizem as más línguas aqui que nos cercam, foi justamente aí que eu acabei sendo um pouco fritado, porque tentei ser muito correto e antes da hora. Mas eu acho que foi feito com muita tranquilidade. Você vai poder perceber que as divisões internas, a gente atendeu tanto a esquerda quanto a direita, buscando todo o equilíbrio, e de verdade, nos últimos 60 dias foi o preço que eu paguei, porque foram reuniões e mais reuniões de encontros e desencontros, né, tentando acirrar alguns ânimos, tentando fazer bons acordos, de modo que todos participem na casa. Acho que não existe isso, apesar da força da governabilidade que se inicia nesse novo parlamento, todos têm que participar ali dentro da Assembleia. A gente tem que fazer uma casa plural de atuação, e o parlamentar vive daquele momento dele ali, independente se ele é do governo, se ele é oposição, se ele é independente. Eu acho que ele tem que ser assistido com algum espaço para ele poder mostrar e desempenhar o seu trabalho. Perfeito. Deputado Rodrigo Bacelar, para você que está no rádio, você que está acompanhando a gente pelas emissoras, deputado estadual, novo presidente da Alerj empossado, que vai comandar o legislativo pelo próximo biênio. Esse biênio agora até 2024. Deputado, muito obrigado aqui pela sua participação no Direto da Redação e parabéns pela vitória, viu, deputado? Muito obrigado, um prazer muito grande estar sempre aqui com você, com todos os ouvintes aí, estou à disposição. Desculpa um pouquinho da voz rouca, que ontem foi muitos gritos, né, Roberto? Natural no plenário. É natural. Tem que falar alto, estava muito barulho, e depois também, né, na comemoração ali. Mas um prazer muito grande estar aqui. Conte com esse amigo aqui, nada mudou, continua o Rodrigo simples, da minha cidade amada Campos de sempre, mas com um pouco mais de grau de responsabilidade.
e aqui pedindo sempre sabedoria para poder conduzir esse Estado, e quando chegar lá na frente saber que eu posso olhar para trás e ter deixado legado, ter deixado coisas boas, que isso aí foi para isso que a população me conferiu a confiança de mais um mandato. Muito obrigado mesmo, Deus abençoe a todos aí. Muito obrigado, deputado. Está aí a participação do deputado Rodrigo Bacelar, deputado da Alerj, e que vai presidir a Assembleia Legislativa nesse biênio. Essa entrevista aqui no programa Direto da Redação, ao vivo, você acompanhando. Foi uma vitória esmagadora, uma vitória impressionante, e o Rodrigo Bacelar ele já tinha uma segurança nesse processo eleitoral, nessa questão interna, já há um certo tempo. Ele já mantinha essa expectativa de vitória. E o Rodrigo Bacelar ele tem duas características: ele é um advogado, e ele conhece profundamente o regimento interno da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Conhece muito o regimento interno.